Vamos entender, então, de uma forma bastante detalhada, quais são as causas de edema. Para a gente entender essas causas de edema, é importante a gente conhecer as forças que regem, né, os líquidos dentro do leito vascular. Então, a pressão hidrostática sanguínea e a pressão oncótica já foram explicadas anteriormente. Pressão hidrostática, explicando de um modo bem simplório, ela pode ser definida como aquilo que os leigos chamam de pressão arterial. Quando o indivíduo fala que está com a pressão alta, é porque ele está se referindo à pressão hidrostática, que é a pressão que o líquido exerce na parede dos vasos e vice-versa. Pressão oncótica é regulada pela quantidade de proteína dentro do vaso. Quanto mais proteína tem dentro da corrente sanguínea, maior a pressão oncótica. Como essa pressão oncótica trabalha? Segurando o volume líquido dentro do vaso sanguíneo. Quanto menos proteína plasmática, menor a pressão oncótica e mais líquido é perdido para o meio extravascular, gerando o edema. Vasos linfáticos têm como função absorver até 70% do líquido que naturalmente é perdido pela pressão arteriolar. As arteríolas e capilares perdem líquido e esse líquido, 70% deles, é absorvido pelos vasos linfáticos. E a vasodilatação, ela ocorre em processos inflamatórios agudos, sobretudo naqueles casos de inflamação onde mediadores químicos atuam na parede dos vasos, relaxando o músculo e causando uma dilatação de arteríolas e capilares, e aí você vai ter um aumento da permeabilidade vascular, e isso vai gerar um edema, geralmente é um edema do tipo exudativo, rico em proteína. Bom, então, o edema por aumento da pressão hidrostática ocorre por saída excessiva do líquido dos vasos. Mas o que é pressão hidrostática? A pressão hidrostática é conhecida pelos leigos como pressão alta, né? Uma pressão hidrostática elevada é o indicativo, né, que a pressão arterial está elevada. E aí a saída, a perda de líquido pelos capilares sanguíneos vai ser muito maior. Quais seriam as principais causas de aumento da pressão hidrostática? Uma delas é a hipertensão, como ocorre no caso de insuficiência cardíaca. Como já discutido anteriormente aqui nessa disciplina, se o problema envolve a insuficiência cardíaca esquerda, o sangue fica retido em todos os vasos que chegam ao lado esquerdo do coração, que são os vasos pulmonares, gerando um aumento da pressão hidrostática no pulmão e, consequentemente, edema pulmonar. Se o problema for uma insuficiência cardíaca direita, o sangue fica retido na veia cava, voltando para o fígado, causando inicialmente hiperemia, mas também edema ali na região. O edema no fígado em si, ele não vai ser muito visível, mas o que mais vai ser visível nessas condições é o edema de cavidade abdominal, que é o que nós chamamos de ascite. Então, insuficiência cardíaca congestiva direita leva a ascite por aumento da pressão hidrostática nos vasos sanguíneos pulmonares. Quando ocorre também uma drenagem venosa defeituosa, isso gera edema naquela área. Exemplificando, um tumor próximo à veia femoral, né, impedindo o sangue de fluir por ali por compressão daquele tumor. Então, no leito anterior àquele ponto de tumor, tanto aquela veia quanto as vênulas que dão origem a ela vão sofrer um aumento de pressão e, como veia é geralmente permeável, elas vão, nesse aumento de pressão, permitir a saída de líquido ao invés de reabsorver o líquido. Então, o papel que vai acontecer ali, né, vai ser o contrário. Ao invés de ocorrer a reabsorção de líquido pelas veias, ocorre a perda de líquido pelas veias, porque passou a ter uma pressão naquele leito venoso. Então, isso caracteriza a pressão hidrostática. Esse desenho aqui já foi mostrado em outra ocasião, mas é sempre importante entendê-lo. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.